Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que faz parte da caminhada cristã, se não de todo mundo, da maior parte das pessoas, que são as decepções com Deus. Então, se você está decepcionado com Deus ou quer evitar esse tipo de decepção, esse vídeo é para você. Antes de entrar no assunto de hoje, quero pedir que, se você gostar do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, porque o seu engajamento é muito importante para mim que estou começando aqui pelo YouTube. Sem mais delongas, vamos para o assunto. Primeiro eu quero começar tirando a ideia de que, é muito errado falar que está decepcionado com Deus. Não, mas como assim alguém ousa se decepcionar com Deus? E na verdade nós alimentamos muitas vezes esse pensamento, mas aqui dentro há o sentimento de decepção. Então isso é apenas um nome para o sentimento de quando muitas vezes nós ficamos frustrados com aquilo que Deus faz ou com aquilo que Deus deixa de fazer. Então não há nada de errado em nós darmos um nome para esse sentimento. Errado é nós ficarmos tentando tapar o sol com a peneira ou varrer a sujeira para baixo do tapete para manter a aparência de uma religiosidade impecável, de que nós estamos sempre bem com Deus, de que nós nunca ficamos aborrecidos ou chateados ou mesmo decepcionados, tá bom? E como me disse uma grande amiga um dia, Deus é bem grandinho para lidar com nossos sentimentos, até os sentimentos ruins em relação a Ele. Eu quero trazer aqui algo que aparentemente é muito simples, mas que nós muitas vezes não levamos para o nosso relacionamento com Deus. Então, por que nós ficamos tantas vezes frustrados ou decepcionados com Deus? Porque nós criamos expectativas que Ele vai fazer coisas que Ele não nos prometeu, ou que Ele não nos prometeu fazer no tempo que nós gostaríamos. Então essa é a raiz da nossa decepção, porque Deus sempre cumpre o que promete, certo? No tempo dele, do jeito dele. Então, se Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete, o único jeito de nós ficarmos decepcionados com Ele é esperando dele algo que Ele nunca prometeu. Ou esperando dele algo num tempo diferente do que Ele prometeu. Muitas vezes Deus faz as coisas num tempo maior do que aquilo que a gente esperava. Israel tinha a promessa da terra prometida, não tinha? Só que demorou mais tempo para eles chegarem lá. Então, muitas vezes, a nossa frustração vem de que a gente esperava que Deus fizesse amanhã algo que Deus não disse que faria amanhã. Ele disse que faria, mas Ele tem o tempo dele. E é muito importante nós entendermos que o tempo de Deus não é um capricho, não é uma vontade de nos torturar. Muitas vezes o tempo de Deus vem para esperar o tempo da nossa maturidade, de nós amadurecermos, ou é o tempo para as coisas se alinharem. Enfim, Ele tem seus motivos, mas não é um capricho infantil que visa nos causar dor. Como tudo que Deus faz, o tempo da espera também tem um propósito. Se a raiz das nossas decepções é uma expectativa equivocada a respeito de Deus, para evitar decepções, nós temos que alinhar as nossas expectativas com as expectativas de Deus. Vamos fazer aqui uma ilustração bem simples. Se essas daqui são as expectativas de Deus e essas daqui eram as nossas, isso daqui é uma decepção, é um caminho para decepção, melhor dizendo, porque elas estão desalinhadas. Mas quando nós alinhamos nossas expectativas com as expectativas de Deus, a gente caminha para um lugar de satisfação e não de frustração. E note que nós é que temos que mudar as nossas expectativas. Deus é soberano. Aquilo que Ele espera já é o melhor. Nós é que muitas vezes somos levados pelas circunstâncias a querer coisas que não estavam nos planos de Deus. Muitas vezes coisas que nos fariam mal, que a longo prazo nos traria sofrimento. Então a melhor coisa para nós é nos alinharmos com aquilo que Deus deseja fazer. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos.
Isso quer dizer que aquilo que ele planeja é muito melhor do que aquilo que a gente planeja. O problema é que muitas vezes nós estamos tão apegados às coisas que nós desejamos que nós nem conseguimos cogitar a possibilidade daquilo não acontecer. E pra gente, inconscientemente, aquilo não acontecer seria o pior dos mundos. Mas isso não é verdade. Sabe qual é a verdade? A verdade é que os pensamentos de Deus para nós são muito melhores do que os nossos. Os planos dele são perfeitos. E aquilo que Deus tem para nós vai nos deixar satisfeitos. Será que é o plano de Deus para todo mundo que todo mundo case? É o plano de Deus para todo mundo que todo mundo tenha filhos? É o plano de Deus para todo mundo que todo mundo tenha a carreira, nossa, do Elon Musk? Não é, gente. Só que a gente se apega tanto aos propósitos desse mundo que não deixa espaço para os propósitos de Deus, que são muito melhores. Se a vontade de Deus para mim não for que eu case, não for que eu tenha filhos, não for que eu tenha uma carreira brilhante na área que eu desejo, eu sei que Ele vai me satisfazer, porque Ele é bom. Nós temos que confiar na bondade de Deus e no amor de Deus. A Bíblia nos diz que se Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, para nos resgatar, como Ele não nos daria as demais coisas? Como Ele nos negaria coisas tão menores? E se você não acha que tudo é menor do que Cristo, Cristo sacrificado na cruz é muito maior do que qualquer coisa que nós poderíamos desejar. E para Deus foi muito maior do que qualquer coisa que Ele poderia nos dar. Então, ou nós confiamos no amor e na bondade de Deus, ou seremos eternos reféns das nossas vontades. Eu quero convidar você a fazer essa oração. Fala: Senhor, alinha o meu coração com o teu coração. Alinha os meus propósitos com os teus propósitos, Deus. Porque eu sei que o Senhor me ama. Se há algum sonho em mim, se há algum desejo em mim que não é da tua vontade, arranca de mim. Me ajuda a resistir, a não ceder aquilo que não é de ti. E coloque em mim os teus sonhos, coloque em mim os teus planos. Esse é o caminho para uma vida de satisfação em Deus. Nós temos que parar de comparar a nossa vida com a vida do próximo. Nós temos que comparar a nossa vida aqui na terra de acordo com aquilo que Deus escreveu lá no céu que tinha que ser. Lá em Salmo 139, versículos 16 e 17 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. De acordo com essa palavra, Deus tinha pensamentos a nosso respeito antes de nós existirmos aqui na terra. Isso quer dizer que todos esses pensamentos, que todos os planos de Deus a nosso respeito vão se realizar? Eu não acredito dessa forma, porque eu acredito no livre-arbítrio. Eu acredito que Deus planejou, mas Ele conta com a nossa cooperação. Se Deus tinha um plano maravilhoso de um caminho A, eu posso decidir seguir o caminho B, mas o caminho B nunca vai me trazer a satisfação que o caminho A traria. Porque Ele pensa melhor que eu. Ele planeja melhor do que eu. Ele me conhece melhor do que eu. Ele sabe aquilo que vai me fazer satisfeita, que vai me fazer plena. Então hoje eu convido você a refletir sobre isso e a buscar alinhar o seu coração com o coração de Deus, alinhar os seus propósitos com o propósito de Deus. E isso é algo que nós temos que fazer constantemente. Realinhar nossas expectativas com as expectativas de Deus, realinhar o nosso coração com o coração dele, nossa mente com a mente dele. Porque as circunstâncias vão mudando e as nossas vontades também. Então, nesse caminho, se a gente não se realinhar, a gente vai seguir para a frustração. Porque um cristão espera coisas de Deus. A questão é esperar as coisas da forma correta, para evitar frustrações. E eu quero terminar lendo para vocês Salmo 125, versículo 1,
que diz assim: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Apesar de as circunstâncias mudarem, se nós escolhermos confiar em Deus, nós permaneceremos firmes e inabaláveis. Era isso que eu queria deixar para você hoje. Eu espero que tenha te acrescentado. Um beijo e até a próxima.